Olá, vamos agora então, no capítulo 3 ainda, a gente já trabalhando a segunda parte. Na primeira parte, a gente procurou falar um pouco das múltiplas linguagens e trouxemos a pergunta lá inicial: qual o motivo principal de aprender a ler e escrever com texto? Aqui na segunda parte do capítulo 3, a gente já vai procurar focar um pouco mais nas estratégias de leitura e de produção de textos. Ao organizar o trabalho pedagógico, necessário se faz considerar os motivos pelos quais as diferentes leituras e produções de texto serão promovidas. Então, se a gente vai procurar trabalhar as estratégias de leitura e de produção de texto, uma questão inicial que a gente precisa considerar, que a gente não pode perder de vista, que para que a gente possa organizar o trabalho pedagógico, é importantíssimo considerar por que a gente está inserindo aquele texto, por que a gente está inserindo a criança naquele modo de aprender, o que está nos levando a realizar daquela forma. E aí, nesse sentido, se a gente vai solicitar que uma criança escreva um texto e a gente gostaria que ela se constituísse, leitora e produtora de texto, se a gente quer que ela se aproprie das funções sociais da leitura e da produção de texto, se a gente quer que ela possa fazer uma inter-relação entre o que ela está aprendendo na escola com o que ela vive lá fora. Lá na primeira parte, a gente falou de considerar suas práticas sociais e culturais, vividas na sua comunidade, no seu tempo e espaço. Se a gente está trabalhando nessa linha, tentando trazer essas questões do locus da escola, na hora, ou no momento em que eu estiver organizando aulas de leitura e de produção de texto, eu preciso ter coerência. Então, se eu trago um texto para a criança escrever sem um motivo real, sem um interlocutor real, sem um objetivo real, só pelo ato de ler e escrever, eu acabo sendo incoerente com aquilo que a gente está propondo. Então, por isso necessário se faz que os textos a serem produzidos no contexto da escola se constituam práticas reais de leitura e de produção de texto. A gente costuma dizer aqui que quando a gente tem um projeto de estudos, a gente tem trabalhado muito essa questão do projeto de estudo no curso de pedagogia de projetos, sequência didática, a gente tem falado muito nisso. Um projeto de estudos, ele precisa ser sonhado, produzido, organizado com as crianças, com os estudantes, e não para os estudantes. Porque dessa forma a gente tenta romper com a ideia de crianças, adolescentes, estudantes de modo geral, enquanto meros executores. A gente tenta trazê-los enquanto sujeitos interativos com o conhecimento a ser apropriado. Se eu trabalho com projetos, e com esses projetos eu organizo diferentes situações de ensino-aprendizagem, que, portanto, constituem a sequência didática, se esse trabalho que eu estou realizando, a gente tem um motivo, porque a gente tem procurado nessa lógica ir ao encontro das reais necessidades da comunidade com a qual a gente está trabalhando, então, os temas de estudos a serem discutidos no locus da escola têm sentido e significado. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com as crianças, experiências infantis, vamos imaginar que essa seja uma temática. E aí a gente gostaria de, com elas, estar discutindo como que é organizado os diferentes tempos e espaços da sua comunidade para as crianças. Como é que as crianças são vistas na sua comunidade? O que existe naquela comunidade, naquele bairro,
né, naquele município, naquela cidade, naquela rua, naquela fazenda, né, seja onde a gente, né, esteja trabalhando, o que existe naquela comunidade para a criança. Se essa é a temática, com a criança a gente vai trabalhar desde criança sujeito de direito, quais são os direitos da criança, né, até chegar na questão do que essa criança pode estar vislumbrando, reivindicando para a sua comunidade. Então, se na sua comunidade a pracinha que existe não tem nada para criança, né, só tem alguns bancos, alguma coisa que servem apenas para os adultos, e as crianças não têm lúdico naquele tempo e espaço, por exemplo. Então, de repente, esse pode ser uma temática em que, por meio dos diferentes textos que as crianças venham produzir, né, a partir dessa necessidade real, desde o texto de fazer lista de palavras, o que elas gostariam que tivesse na pracinha, desde do texto que elas possam estar escrevendo, do ofício que estariam encaminhando para o presidente da comunidade, desde um teatro que elas possam estar fazendo para apresentar para a comunidade, no teatro, né, as crianças revelarem, né, as suas reivindicações, as suas críticas em relação ao que elas observam, né, na comunidade, que não existe, né, coisa alguma para a criança. Então, esse projeto, quando eu vou ao encontro das suas reais necessidades e eu tento trazer temas, questões que instiguem as crianças a se inserirem nesse tempo e espaço, né, com vez e com voz, os diferentes textos, eles se revelam, a gente diria assim, eles se inserem. Né? A gente não precisa ficar inventando, pensando que texto eu vou trabalhar hoje, que texto eu vou trabalhar amanhã, porque o movimento da discussão, o movimento do projeto vai instigando o grupo a produzir, a ler e a interagir com diferentes textos. Então, se naquele momento de discussão a necessidade é de mandar um ofício, porque está se chegando, né, à conclusão de que nós precisamos ir ao encontro, né, de pessoas que naquela comunidade, né, possa estar nos ouvindo, possa estar atendendo, né, a uma solicitação ou sendo intermediário entre, né, outros órgãos. Então surge uma necessidade real, que é o que a gente chama de motivo real. Então, o motivo real, escrever, por exemplo, um ofício para o presidente da comunidade, reivindicando melhorias na pracinha da minha comunidade, da nossa comunidade. Tem um motivo. Tem um objetivo real. O objetivo é que eu, enquanto criança, estou dizendo das minhas necessidades, das nossas necessidades. Né? E tem um interlocutor real, que é esse presidente da comunidade, e ele pode ser um intermediário entre outros, né? Então tem um interlocutor real. E vai ter uma resposta. E se não tiver uma resposta, nós vamos à procura da resposta, porque se o grupo vai encaminhar um ofício, por exemplo, ele quer resposta. E aí o ofício é um gênero textual. O ofício tem um modo próprio de escrever que é diferente do texto script para fazer o teatro. Então, pode ser que o grupo, e junto com a professora, o professor chegue à conclusão que nós poderíamos fazer um teatro e iríamos com esse teatro lá para a pracinha, para apresentar esse teatro em determinado horário, para chamar a atenção da comunidade, que estivesse porventura por ali passando, sobre o que nós crianças estamos querendo dizer. Então, produzir o teatro, que vai envolver aquelas múltiplas linguagens todas que a gente falou lá no início, vai ter um motivo real, um interlocutor real e um objetivo real. Fazer a lista de material que nós vamos precisar para a fantasia do teatro,
o cenário do teatro. Então, quer dizer, o teatro ele vai me exigir diferentes gêneros textuais. Para a produção do teatro, né, vamos pensar que o teatro seria uma sequência didática, né, para organizar a sequência didática de um teatro, vão emergir, né, serão necessários diferentes tipos de texto. O script do teatro, a lista de material que vai precisar, o bilhete que vai para casa, o panfleto que se vai fazer, que naquele dia vai ter um teatro na pracinha. São vários, então, e cada um tem um modo de escrever, tem um jeito de escrever, mas todos têm interlocutor real, têm objetivo real. Os textos são maiores, os textos são menores. Então, os menores, lista de palavras que crianças eu inseriria mais nesse processo, crianças que estão mais no início do processo, né? O script do teatro, crianças que poderiam estar produzindo, ou se essas crianças que estão produzindo, que já estão conseguindo escrever da forma convencional, poderia estar junto com quem não sabe ainda escrever da forma convencional e sendo escriba, né? E o outro está ajudando na produção. Então, esse movimento dentro da sala de aula, né, no que se refere a que a gente vai estar falando agora, é muito importante. Então, é de extrema importância a gente considerar o que seria vivo, né? Como é que essa língua viva se inseriria numa prática pedagógica significativa, vida, né? Uma prática significativa com movimento, né? Com voz, com vez, com questionamento, com crítica. Então, é muito interessante e muito bom trabalhar dessa forma. Quando a gente continua aqui em relação às estratégias, a gente puxaria que é nesse sentido que o texto se revela a unidade básica do processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita. E aí é nesse processo que a análise linguística se materializa. Por quê? Porque se eu estou organizando um texto e eu vou mandar esse ofício, né, com a criança menor, mesmo que esse ofício, né, que vá, ou esse texto oficial, vamos dizer assim, ele tenha uma característica maior com o bilhete, e não ainda com o texto oficial, né, considerando, né, o grupo de crianças, né, que eu esteja trabalhando, ainda assim ele é um texto oficial. Mas para que esse texto chegue até ao nosso interlocutor real, eu preciso corrigi-lo, eu preciso fazer algumas análises. Então, o percurso de análise linguística, de reorganização do texto, que está dentro das estratégias de leitura e produção de texto, que a gente vai estar falando agora, vai nos inserindo, né, na prática de ensino das unidades menores da língua. Então, as unidades menores da língua, ela se materializa nesse movimento, né, nessas estratégias de leitura e de produção de texto. Se a gente continua pensando um pouco mais na estratégia de leitura, ou nas estratégias de leitura, a gente se depara com uma série de questões que a gente precisa considerar, mesmo que a criança ainda não saiba ler e produzir texto convencionalmente, inclusive com as que já sabem. Muitas vezes as estratégias de leitura são utilizadas apenas com as crianças que já estão lendo e produzindo texto, né, fluentemente. Crianças que estão lá no início do processo, que ainda estão se apropriando do conceito de símbolo, que estão começando a perceber que para se escrever se usa alguns símbolos diferenciados, que são as letras, estão rompendo, ou fazendo a transição entre o desenho, né, e a escrita, o desenho que é desenho, o desenho que é escrita, ou hora desenho, hora escrita, mas que já começa a trazer as letras, mesmo que organizadas de forma, né, diferente da forma convencional, ainda assim, é desde então que a gente começa a trabalhar com as estratégias de leitura. Por quê? Porque as estratégias de leitura têm um passo a passo, né? Então, o primeiro momento
seria o fato de a seleção. Né? Primeiro momento, seleção. Seleção de quê? Né? Seleção do que vai ser lido, seleção do que vai se considerar naquilo que vai ser lido, porque a seleção ela promove a escolha do que será lido. De acordo com o projeto, né, que está sendo trabalhado com as crianças, surgem diferentes necessidades de práticas de leitura. Né? Se eu vou organizar um teatro que vai chamar atenção em relação ao que a gente colocou inicialmente, né, a sugestão, né, o que precisaríamos nessa pracinha, né, então eu precisaria estar buscando com as crianças o que pode existir numa pracinha. Então, vamos pesquisar outras pracinhas, vamos para a internet, ou vamos trazer livros, vamos trazer revistas, ou vamos trazer diferentes materiais que nos possibilitem perceber ou sonhar com um tipo de pracinha. Então, desde a leitura de imagens, de fotos, de coisas que possam estar existindo, até a leitura, né, da palavra escrita, pode ser feita. Então, de acordo com o projeto, essas necessidades vão surgir. E aí, independente dos motivos pelos quais recorremos à leitura, é necessário ser fácil promover uma escolha. Seja nesse sentido de tentar entender como é, como no sentido, né, se eu quero ler um livro de história, né, que livro de história que eu vou ler? Vou fazer uma seleção. Se eu tenho vários livros na minha frente, eu vou pegar todos ao mesmo tempo. Posso até interagir com todos, mas ali, dentre aqueles todos, eu vou selecionar um. Então, com a criança, se a gente está trabalhando matemática, é importante a gente levar uma série de materiais que tratam daquele assunto para que a gente possa estar escolhendo. Então, a seleção seria um primeiro momento, né, de interlocução da criança com a estratégia de leitura. Selecionar qual texto será lido, qual livro, qual revista deve-se escolher. E aí a criança ela vai ao encontro do texto, ao encontro da revista, do livro, por meio de diferentes leituras. Então, já na seleção, já se começa a leitura. A leitura, né, da ilustração, da capa, do título, né, o que está escrito, né, aquilo que está colocado ali interessa ler. Destacamos também os aspectos da seleção no sentido de destacar qual o foco da leitura. De repente, a gente já conseguiu trazer quais os livros, quais os materiais que nos interessam para responder as nossas questões, né, de estudos. Feita essa primeira seleção, aí nós vamos agora ao foco da leitura, né? Então, o que nós estamos querendo ler? O que nós estamos precisando ler? Então, nós estamos precisando de ver material que nos ajudem a planejar que tipo de pracinha nós queremos, que tipo de organização dessa pracinha nós queremos propor. E aí, então, de repente, da quantidade dos materiais que foram selecionados inicialmente, nós vamos agora fazer uma nova seleção. Qual é o material que de repente vai nos atender? Então, para isso, eu precisaria estar fazendo uma outra leitura. Quem já lê, faz a leitura para o outro. Se as crianças ainda estão todas no início do processo, eu faço a leitura enquanto professora, enquanto professor, que a gente chama, né, da leitura oral, quando a criança está ouvindo a leitura do outro, né, e se tem alguma criança que já faz a leitura, né, fluentemente, essa criança já vai lendo para o outro. Então, estão ali todas inseridas num tempo e espaço de leitura. A estratégia de seleção precisa ser vivenciada pela criança. Ela precisa participar das decisões, precisa aprender a selecionar. Às vezes a gente até faz algum trabalho interessante, mas a gente chega lá na biblioteca, a gente seleciona qual livro que a gente quer, a gente leva para a sala o livro que a gente deseja, e aí a criança não se insere enquanto interlocutora nesse momento de seleção. É um momento muito importante, é um momento que vai ajudar a criança na sua relação com a leitura para a sua vida. Então, a estratégia de leitura aqui no tempo e espaço da escola,
ela tem implicação na sua relação com a leitura fora da escola. Um outro momento da estratégia de leitura é a antecipação, previsão. A antecipação e a previsão, ela promove a antecipação do que está por vir. Desde o processo de seleção, já se inicia a antecipação. A gente traz aqui como segundo momento, mas lá já está, porque no momento que eles começam a selecionar qual o material mais pertinente para aquilo que eles desejam, já estão fazendo uma antecipação. Já estão fazendo, né, uma previsão de quais materiais que eles vão poder se debruçar. Por exemplo, por meio da leitura da manchete de um jornal, já se antecipa o material selecionado. Né? Trata do assunto que se está discutindo. Realizada a seleção do possível material, a criança pode prever se os mesmos tratam das questões que buscam, ou se o material lhe agrada. Então, às vezes, ela traz um material porque aquela ilustração ela fez, né, ela interpretou, né, por meio daquela ilustração da capa do livro, que o assunto que ele trata ali é o assunto que eles estão buscando. Então, na hora que eles começam a ler, eles percebem que o assunto está distante daquilo que eles estão querendo. Então, já vão deixando de lado. Então, essa antecipação e essa previsão aqui no momento da leitura já vai acontecendo, né, no processo de continuidade do processo inicial, né, de seleção. Além da importância das crianças selecionarem os textos, fazendo antecipações, né, de conteúdo, de conhecimento, né, o professor também deve, né, a professora, o professor também deve propor o texto a ser analisado. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente não coloca a criança para fazer isso e delega para ela, a gente faz com. Quando a gente está fazendo com, o tempo inteiro ele está instigando. É esse mesmo? Será que é isso? O que está querendo dizer aqui nessa manchete? Essa ilustração, essa imagem, esse primeiro parágrafo, se a gente está lendo, a gente já consegue perceber se esse texto tem o que a gente está querendo? Então, nesse momento, por isso a gente fala de professor mediador, mediadora, né, profissionais que fazem a mediação. Né? Então, quando a gente se insere com as crianças, a gente sai daquela posição de fazer para as crianças ou de deixar as crianças fazerem sozinhas. O construtivismo, né, muitas vezes fez isso, de deixar as crianças fazerem sozinhas. E o tradicional continua fazendo o contrário, né, os profissionais fazendo para, né, as crianças, para os estudantes. Porque quando a gente está se inserindo junto, no sentido de instigar, de mediar, a gente consegue promover a seleção de ideias, de conhecimentos a serem analisados, com base no texto a ser lido, com base nas questões de estudos que a gente já elencou, que são questões importantes para tratar naquele momento. E isso aí, quem tem que fazer esse movimento é a professora ou o professor, e não a criança. Ela precisa ser instigada, ela precisa ser problematizada para que ela não se perca nesse processo. Então, o professor precisa estar o tempo todo ali conduzindo o trabalho, premeditando perguntas, instigando outros, sem desconsiderar que é importante a criança exercitar a antecipação de ideias, conhecimentos a serem encontrados no referido texto. Está sempre instigando, está sempre problematizando. Por isso que a ideia de mediar vem carregada de sentido de quê? De fazer junto, de dar pistas, de problematizar, de instigar, de desafiar, né? De inserir as crianças em discussões, de uma poder dar sua ideia, o outro poder contestar a ideia do colega, e o colega que foi contestado poder se justificar, e aquele que contestou reconhecer
a palavra do outro ou continuar problematizando. Então, é nesse processo, né, de estratégia de leitura é que a gente vai fazendo. E aí aquela famosa ideia de tomar a leitura da criança. Se a gente está fazendo esse movimento aqui, que um está lendo para o outro, para ver se o outro concorda, se aquele texto vai responder o que eles estão querendo, eu já posso, enquanto professora, enquanto professor, perceber a quantas anda a leitura das crianças, dos estudantes. Então já é um movimento da chamada, né, que se falava antigamente, tomar leitura. Né? Então não precisa fazer aquele momento de tomar a leitura de criança como se faz no tradicional, que está todo mundo sentado atrás do outro, lendo para a professora, e a sensação que a criança tem de que a professora está ali esperando um erro e a gente está ali como se fosse um fiscal da leitura. Então a gente tenta, no texto Comunidade de Ensino e Aprendizagem, a gente tenta romper com essa ideia de fiscal de leitura, fiscalizando. O menino erra uma vírgula, a gente já está ali pontuando. Ao passo que aqui, quando ele está lendo para o colega e o colega não conseguiu entender o que ele leu, eu vou pontuar com ele. Às vezes ele não está fazendo as pausas na vírgula, às vezes ele não fez a pontuação. Então é aqui, junto. Só que aqui ele está lendo por um motivo real. Tem um objetivo real, tem um interlocutor real. E aí esse coleguinha, ele não está conseguindo entender o que eu estou lendo porque eu não estou fazendo as pausas necessárias. Então aí está entrando o quê? Eu estou conseguindo objetivar o quê? Estou conseguindo objetivar os conhecimentos da língua. Estou trazendo as questões, né, da língua, né, as pontuações, os parágrafos, né, as pausas que têm que ser feitas, né, ponto de exclamação, e por aí vai. Então, nesse tempo e espaço é que a gente vai trazendo esses diferentes conhecimentos. Um outro tempo da estratégia de leitura que a gente chama de inferência, que promove a previsão do que está explícito no texto. No decorrer do processo de seleção, antecipação do material que subsidiará os estudos, as crianças vivenciam situações de inferência. Então, quando a gente coloca isso aqui separado, é mais para fins didáticos, para a gente estar entendendo. Mas desde lá, do primeiro momento, quando elas estão fazendo a seleção, que elas também estão fazendo a antecipação, elas também estão fazendo inferência. É um processo que ele acontece de forma, em alguns momentos, independente, mas interdependente também. Então, quando a criança está deduzindo pela leitura do título de um livro ou de um texto, pelas manchetes das notícias, pelas diferentes manchetes de uma determinada notícia veiculada em diferentes jornais e revistas, bem como pela leitura do sumário, introdução, releases que constam nas orelhas dos livros, a criança pode inferir sobre a pertinência do material selecionado. Mesma forma que a gente vai lá na livraria para comprar um determinado livro, e a gente vai a gente lê, né, na orelha do livro, a gente vai lá na introdução, dá uma lida, a gente dá uma folheada no livro, a gente tem noção se aquele livro é um livro que a gente gostaria de ler. Então, esse movimento a gente vai fazendo com a criança. E olha quanta leitura que a criança faz nesse tempo e espaço, né, das estratégias de leitura. E nesse tempo e espaço é que a gente vai analisando a quantas anda o aprendizado da leitura nas crianças, como é que elas estão se inserindo na prática de leitura. A verificação promove situações de checagem da veracidade ou não das previsões e inferências feitas no decorrer da leitura. Então, quando ele chegar a ler o texto inteiro, ele já fez múltiplas leituras. Já fez leitura de imagem, já fez leitura do título, já fez leitura do resumo, já fez um monte de leitura. E quando ele chegar a ler o texto como um todo, ele vai verificando se aquela leitura responde. Se não responde, lá pelo meio da leitura ele vai parar. Não tem necessidade de ler o texto inteiro. Até porque ele já vai ler muito mais de um texto. Pela necessidade dele de responder as questões, não basta um livro, não basta um texto. Então, eu não tenho eu tenho que ler o texto inteirinho para poder chegar no final e dizer isso aqui. Não.
Na metade daquele texto, se ele entendeu e já verificou que aquele texto não responde às questões dele, ele pode abandonar o texto e pegar um outro texto. Não é assim que a gente faz enquanto adulto? Então, é nesse sentido também que a gente coloca. Agora, chegou à conclusão de que aquele texto é um texto que responde, então vamos tentar ler o texto inteiro e vamos marcando quais são as questões que a gente deseja para a gente poder trazer para o debate na roda. Quando a gente trouxer para o debate na roda, não precisa ler o texto de novo, todinho, eu vou ler só as partes que marquei. Porque a minha ideia é estar entendendo se elas conseguiram verificar e trazer as questões essenciais que precisam ser respondidas e vivenciamos diferentes momentos de leitura. É no processo de leitura com compreensão que a verificação ocorre de forma significativa. Quando a criança é ensinada a decodificar, dificilmente essas estratégias conseguem se realizar com desenvoltura, porque a criança fica presa na decodificação das palavras e não na leitura. Então, quando a gente faz esse movimento, mesmo que ela esteja no início do processo, que tem um momento quando ela começa a fazer relação grafema-fonema, isso que já parecia que já estava um pouco mais desenvolvido, quando ela está fazendo a leitura auditiva, que ela está ouvindo o outro ler, já faz uma análise, já faz uma interpretação significativa, muitas vezes no momento que ela está começando a fazer relação grafema-fonema, isso dá é como se desse uma parada, porque ela vai se debruçar um pouco mais num conhecimento que ela está se apropriando, que é compreender a relação grafema-fonema, e às vezes ela se perde um pouco na compreensão, mas se esse processo de compreensão já vem desde o início, concomitantemente ao processo de apropriação, ele vai se dando de uma forma significativa. Então, à medida que ela consegue capturar os conhecimentos, se apropriar dos conhecimentos, por exemplo, da relação grafema-fonema, ela já vai fazendo diferença e vai deslanchando, continuando a deslanchar no processo de leitura e de produção. Às vezes, aqui nesse momento, algumas pessoas pensam que as crianças estão retroagindo, tipo assim, mas eles já conseguiram fazer uma análise interessante quando a gente lia história para eles, quando eles ouviam o colega lendo, e agora que eles estão lendo, eles não estão conseguindo mais interpretar, não estão conseguindo mais compreender. Não é isso. Porque no momento que eles começam a fazer análise grafema-fonema, que é um conhecimento novo do ponto de vista da apropriação desse código, aí ele se debruça mais, é como se ele tivesse que estar um pouco mais disponível, com mais energia para aquela situação. Agora, se ele já vem de um processo de compreensão, assim que ele se apropria, e que ele compreende essas relações entre grafemas e fonemas, e ele vai conseguindo decodificar o que está escrito, essa compreensão, por conta dessas estratégias que já vem sendo trabalhadas desde então, ela se qualifica, ela, vamos dizer assim, ela vai sendo objetivada de forma significativa nas práticas de leitura da criança. Assim, ao se considerar esse passo a passo, a criança se constitui leitora, fazendo inferência sobre a leitura das palavras e compreendendo o sentido do texto por meio de produção de sentido. Lá no início, no primeiro capítulo, a gente falava, a leitura enquanto produção de sentidos, o texto enquanto produção de sentidos. Então, a gente retoma aqui dizendo, tentando fazer uma relação com o que a gente já disse, e que nesse passo a passo a gente pode provocar essa questão. E aí, isso nos deixa tranquilo de dizer que quando a gente ensina a criança pela palavra solta, ou pela palavra só por causa das unidades menores da língua, que são aquelas palavras mortas, sem sentido e significado, então essa produção de sentidos, ela fica comprometida.
No entanto, se as inferências forem refutadas, possivelmente o texto perde o sentido que lhe foi atribuído. Geralmente a criança busca outro sentido. E quando ela busca outro sentido, aquilo que a gente colocou lá atrás, ela larga o texto. Ela pensa aquele texto e vai tentar buscar outro. Exigir que a criança leia um texto que já verificou que não é o que supunha, pode se constituir uma tarefa enfadonha. Vai ser a mesma coisa que trazer uma palavra sem sentido e significado para ela. Que a gente faz a crítica, né? As estratégias de leitura, elas acontecem a gente pode dizer que elas devem acontecer num processo de interlocução com a produção de texto. Aqui a gente está trazendo de forma separada, né, para a gente poder estar compreendendo. Então, nesse sentido, a gente se debruçaria agora nas estratégias de produção de textos. Se a gente trabalha com a perspectiva de que o texto tem que ter um interlocutor real, um objetivo real, né? A gente está falando isso o tempo inteiro porque é importante estar falando, né? E até para a gente ir pegando o fio da meada aqui. As estratégias de produção de texto, ela me exige objetivo real, interlocutor real e motivo real. Por quê? Porque se a gente pega o passo a passo da produção de texto, e se a gente começa pelo planejamento, o próprio planejamento já me instiga isso. O que é o planejamento? O planejamento é a prática de planejar o que será produzido. Por isso é importante considerar o motivo real da produção que pressupõe. Pressupõe o quê? Um interlocutor real. Que se tem o que dizer, que se tem uma razão para dizer o que se tem a dizer, que o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz. Esse trocadilho de palavras aqui a gente quis deixar para nos instigar a pensar que eu estou escrevendo por quê? Porque eu tenho o que dizer? Eu tenho para quem dizer isso que eu quero dizer? Por que eu quero dizer isso para alguém? Quem é esse alguém que eu quero dizer isso? Então, esse momento de escrita, ou melhor dizendo, de produção, porque pode ser pela escrita, pode ser pelo desenho, pode ser pela pintura, lembra das múltiplas linguagens? Mas vamos puxar aqui agora um pouco a questão da linguagem escrita. Se eu tenho tudo isso claro para mim, eu tenho por que planejar. Então, quando eu ofereço para a criança uma gravura, como no tradicional faz, então uma gravura, a criança vai olhar a gravura e vai tentar escrever sobre aquela gravura. Mas ele vai escrever o que sobre aquela gravura? Geralmente, quando a gente se depara com uma criança que está sendo trabalhada no tradicional, ela se recusa a planejar, ela se recusa a revisar, ela escreve e quer se ver livre daquilo ali, pelo amor de Deus. Eu tenho tido experiência com algumas crianças e isso tem ficado muito claro, cada vez mais claro. A criança, ela se recusa a viver as estratégias. Por quê? Porque ela aprendeu que ela escreve para ninguém. Então, se escrever para ninguém, eu tenho que escrever o mais rápido possível, acabar e acabou. Aquele texto, ele não se constitui uma prática de produção de texto. Ele se constitui uma redação, que a gente fala, que a redação a gente tem trazido, né, a questão da redação, no sentido de que ela revela o texto meramente para ser corrigido pelo professor ou pela professora, no sentido de averiguar se ele escreveu com início, meio e fim, se ele colocou as regras ortográficas, se a gramática está bem colocada, mas aquele texto não tem um motivo real, não está linkado com o projeto, não tem alguém que vai ler, que vai me responder sobre o texto. Não existe. Então,
essa prática, a gente tem falado que é a prática da redação. Tem que ter 20 linhas, não pode ter menos de 20 linhas. A criança chegou na 8ª linha, não tem mais assunto, ela tem que inventar assunto para chegar na 20ª linha. Então isso é muito doloroso, isso mata com qualquer possibilidade de formação de um leitor. Ele acaba com a vida, né, desse sujeito. Então o planejamento aqui, dentro da estratégia de produção de texto, ele é fundamental. E se ela tem o que dizer para quem dizer, ela vai parar e vai pensar. Ela vai planejar, né? Se ela vai mandar um ofício para o presidente da comunidade em relação à pracinha, que a gente colocou como exemplo inicialmente, ela vai pensar, o que eu quero dizer para o presidente da comunidade? O que eu quero dizer para ele? Por que eu quero dizer isso para ele? Que tipo de resposta eu gostaria de receber? O que está levando o nosso grupo, ou me levando a escrever isso? Eu preciso escrever de uma forma em que ele entenda o que eu estou querendo dizer. Mas antes disso, eu preciso planejar. Então, o planejamento vai me exigir isso. Feito o planejamento, esse planejamento ele pode ser feito numa roda de debate, ele pode ser feito, né, no processo de interlocução entre as crianças. Eu vou para a produção. Se for uma produção coletiva, onde a professora ou o professor, né, serão os escribas, ainda assim precisa desse planejamento, para a produção. Se for uma produção coletiva em que as crianças vão estar organizadas em grupos, e nesse grupo eu procurei organizar de forma que tenhamos crianças que já sabem ler, escrever fluentemente, com que alguém vai ser o escriba. Se todas as crianças já sabem ler e produzir texto fluentemente, eu posso estar organizando em grupo ou em dupla e posso até estar, né, organizando individual, não tem problema. Mas o que a gente quer colocar aqui, que no momento da produção, as questões de planejamento, né, delineadas, né, já pensadas, que vai promover o início do processo de produção de texto, que por sua vez também se constitui numa intensa interlocução com as estratégias de leitura, e inclusive de replanejamento. Então, se é um texto que eu tenha que produzir, diferente do ofício, nesse texto a gente vai estar organizando as falas do teatro. Então, eu vou ao encontro do que eu li, do que eu sublinhei lá na leitura, do que eu destaquei como importante, que eu precisaria trazer para dentro da fala do teatro. Então, nesse momento da produção, eu vou ter a produção tanto no sentido daquilo que eu quero dizer, vou ter uma produção no sentido de trazer o que está registrado lá, que é o que a gente chama de cópia. A criança vai lá, ela destacou o quê? Isso que está colocado aqui nesse livro, ou nesse dizer desse autor, eu achei muito legal para trazer para dentro do nosso teatro. Então eu venho e copio. Aqui está a cópia, que é diferente daquela cópia enfadonha que a gente costuma fazer no tradicional. Eu também posso, nesse momento aqui, nessa produção aqui, estar fazendo ditado. De repente, eu estou junto com o meu colega produzindo aquela parte do teatro, e o colega vai pegar lá a parte que nós destacamos, ele vai ler para mim para eu escrever. Então, eu vou estar trabalhando aqui a leitura, a escrita e aí o ditado. Então, também aqueles ditados que a gente tem o hábito de fazer, que bota todo mundo sentado fazer um ditado, não sei nem para quê, por quê, para quem, né? Só para exercitar a mão da criança. Vocês podem perceber que eu sou da ideia de a gente romper com essas práticas, não cabe essas práticas aqui dentro do texto Comunidade de Ensino. Mas vocês estão observando que veio para cá diferentes leituras, o professor pode estar observando como as crianças estão lendo, sem fazer a famosa tomada de leitura. Vocês estão observando que aqui a gente falou de cópia, ele pode estar copiando lá do livro o que ele achou melhor para poder inserir aqui no texto dele.
E é isso que a gente faz enquanto adulto, quando a gente está escrevendo uma monografia, não faz citações? Tá. Então a criança pode já começar a fazer isso. Se eu quero fazer cópia com ela, eu faço cópia nesse sentido, que é uma cópia com sentido e significado. Eu posso fazer um ditado. Na alfabetização, o povo adora fazer ditado com meninos. E aí bota um monte de ditado de palavra artificializado, que não tem por que fazer. Aqui está fazendo. Além de você estar observando como que ele está escrevendo, que o colega está ditando, você ainda pode estar observando como que o colega que está ditando está lendo. Então, é uma multiplicidade de interlocuções, sabe? De práticas de leitura e de produção de texto que acontece, né? Nessas estratégias de leitura e de produção de texto. Nesse contexto de produção, é de extrema importância organizar as crianças em grupos, como eu falei, de forma que haja interlocução entre as mesmas. Então, aí, se você não organiza em grupos, você não vai conseguir fazer um ditado uma para outra, a cópia. E dentro da perspectiva teórica que a gente trabalha que primeiro o conhecimento se dá no plano inter, para depois acontecer no intra, né, para se internalizar. Então a criança está ali, o coleguinha está ditando para ela, ele dita uma palavra que ela tem dúvida de como escreve, ela pergunta, como é que escreve essa palavra mesmo? Casa. É com Z ou com S? Ah, é com S, porque ele está lá olhando. Então, quando o colega perguntou é com Z ou com S, ativa nele uma questão. Quem está lendo? Ele corre lá e olha, e diz. Então aí ambos aprendem, né, pelo processo de pesquisa. Então é muito interessante. Então, a gente começa a trabalhar nessa linha, nessa prática, a gente viaja porque é um tempo e espaço de muita produção, e de uma relação prazerosa, boa, e prazerosa não significa só aquela questão do prazer romântico, não. Prazerosa no sentido de desafio, né, das intensas interlocuções. Então é muito bom, muito interessante. E aí, se a professora ou o professor está enquanto mediador, com certeza ele vai promover a aprendizagem compartilhada e significativa. Vale acrescentar, para a gente tentar, né, já ir arrumando um pouquinho de tudo isso que a gente falou, vale acrescentar também que no processo de produção de textos, além de surgir diferentes necessidades de leitura, também surge necessidade de análise linguística. Se eu estou escrevendo um texto que vai para o presidente da comunidade, eu preciso corrigir. Mesmo? É nesse contexto que a inter-relação entre as práticas de leitura, de produção de texto e de análise linguística se constitui. Essa inter-relação se constitui nessa lógica. A análise linguística se objetiva de forma significativa, quando mediada no contexto das práticas de leitura e de produção de texto. Então, aqui a gente diria o seguinte: as unidades menores da língua, a criança que ainda não está lendo e escrevendo da forma convencional, a partir, ou tendo o seu texto nesse processo, é que ela vai aprender as unidades menores da língua. É nesse contexto que se ensina as unidades menores da língua. No contexto do texto, lendo e produzindo texto. Um outro momento da estratégia de produção, a gente fala que é a revisão. Ele planejou, produziu. Se ele produziu, ele precisa rever. Se eu produzir o texto, vou mandar lá para o presidente da comunidade, eu vou fazer uma revisão, vou estar lendo o texto, ver se ele está bem escrito, vou ler para alguém, ou entregar para alguém ler, para ver se compreende, para que eu possa encaminhar. Então, concluída a produção, necessário se faz promover a interação entre as crianças no sentido de ler o texto, verificando se tudo que precisam dizer está dito, se precisa acrescentar alguma coisa, se o estilo adotado está condizente com o conteúdo do texto e com o interlocutor. Se eu vou escrever alguma coisa para um colega, mas se eu vou escrever para o presidente da comunidade, além de tais questões, é fundamental analisar as questões linguísticas. Tais questões serão discutidas com as crianças de acordo com as possibilidades de cada um. Então, se a criança já lê e escreve fluentemente, eu vou fazer alguma análise mais
no sentido de estar com ela verificando e analisando e revisando questões gramaticais, né, questões ortográficas e tudo mais. Se a criança está no início do processo, eu vou estar selecionando as palavras que dão sentido e significado ao texto, que eu percebi que as crianças ressaltaram no texto, para fazer análise com ela, para fazer diferentes situações de ensino-aprendizagem com ela, desde brincar, né, de quebra-cabeça, palavra cruzada, seja lá o que eu venha fazer de atividade com aquelas palavras, para ela compreendê-las e retornar para o seu texto, né, inserindo-as de volta para o seu texto com um outro conhecimento. Mesmo que o seu texto, nessa criança que está no início do processo, ainda não seja um texto que outro consegue ler de forma convencional. Mas ainda assim essa palavra volta. Então, por exemplo, se ela escrever um texto, colocando várias palavras, e na hora que ela lê o texto, na sua leitura, ela aponta que ali tem algumas palavras escritas, mesmo que com letras que não são da palavra, mas ela destaca que está ali, aquelas palavras ali serão analisadas com ela. Se ela está no início do processo, eu vou poder fazer análise, né, de sílaba oral, eu vou poder fazer leitura intuitiva daquelas palavras elas retornam para cá, para o seu texto, repensadas, mesmo que inserida num texto que ainda não esteja escrito convencionalmente. Mas ela precisa sentir que aquela palavra que ela levou para ser analisada, para ser revisada, ela vai voltar para o seu texto com aqueles conhecimentos que ela se apropriou ou produziu na revisão. Quem já está lendo e produzindo o texto, de forma convencional, já vem para o seu texto, né, numa outra lógica. Espero que eu esteja me fazendo entender que esse movimento não significa que o menino que ainda não está sabendo ler e escrever, ou a menina que não sabe ler e escrever ainda convencionalmente, que ela tenha que fazer revisão, escrever o texto convencional e voltar para o seu texto e copiar ele convencional. Aí eu estaria trabalhando fora da sua zona de desenvolvimento proximal. Eu trabalharia com essa criança aquelas palavras que a gente chama de palavras significativas. Palavras significativas do texto dela. Eu vou ao encontro dessas palavras voltam para o texto dela, ressignificada a partir dos conhecimentos que ela já tem sobre a língua naquele momento, mesmo que ainda não convencional. Mas ela precisa sentir que essa palavra volta diferente para o seu texto, mesmo que não de forma convencional. Tá bom? Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Isso não significa trabalho, né, ser trabalhado, né, trabalho individualizado. Aqui ficou trabalhado, mas isso não significa trabalho individualizado. Esse trabalho, ele pode ser individualizado, mas não o tempo todo. Mas determina a importância de considerar os diferentes percursos, tempos, níveis, ritmos e modos de aprendizagem das crianças, que é o que eu acabei de falar. Né? Então, nós procuraríamos ir ao encontro do que ela já sabe, com aquilo que ela ainda não sabe, mas sabe fazer com a minha ajuda, e isso que ela sabe fazer aqui com a minha ajuda vai ter implicação naquilo que ela já sabe fazer. Nesse processo, ela vai aprender algo novo, e esse algo novo é que volta para o seu texto, para que ela consiga perceber que o texto dela é o foco. A palavra ela vai ser analisada, mas é o texto dela que é o foco, e não a palavra em si. Implica em organizar diferentes grupos de trabalho, estudos, com base na zona de desenvolvimento proximal. Então, o tempo inteiro a gente vai ao encontro da zona de desenvolvimento proximal da criança. Se a gente trabalhou com a questão da revisão, a gente já chega na reelaboração. Então, quando ela retorna para o seu texto, né, com novos conhecimentos a respeito do mesmo, ou das palavras, ela vai
reelaborar, reescrever o seu texto. No caso da criança que está no início do processo, a gente diz que ela vai reelaborar, reescrever aquela palavra que a gente selecionou, que retornou para o seu texto. Então, a gente focaria aquela palavra e faria a leitura do texto, né, relembrando o que ela tinha escrito, mas o foco da reelaboração, da reescritura vai ser da palavra. No caso da criança que já lê fluentemente, já está no final do processo de alfabetização, por exemplo, ou no meado, então a análise já vai ser do texto como um todo. Então, no processo de revisão do texto, né, e de revisão dos conceitos produzidos e objetivados na produção de texto, a criança retorna ao seu texto, com a intenção de reelaborar. E, nesse sentido, geralmente, ela retoma as questões que se aproximam das suas zonas de desenvolvimento proximal. Isso significa que nem todas as questões que precisam ser revisadas serão analisadas em todos os momentos de revisão, e nem no único momento de revisão de mandada produção. Isso aqui também é importante porque, mesmo com a criança que já está lendo fluentemente, ou que já começou a fazer a navegação a fonema, que já está produzindo um texto próximo da escrita convencional, não significa que na revisão, ou seja, na revisão eu posso até tratar de várias questões, mas eu não tenho necessidade de revisar para ela reescrever o texto tudo. Então, algumas questões que de repente ali não estão, né, conforme a escrita convencional, conforme a gramática convencional, eu vá exigir ou considerar naquele momento. Então, tem coisas que, de repente, vão estar muito distante do que ela pode estar compreendendo. Por isso que a gente vai ao encontro das suas zonas de desenvolvimento proximal. Então, alguém pode pegar um texto de uma criança e falar assim, mas tem muito erro aqui, do ponto de vista convencional. Mas, naquele momento, a professora ou o professor, de repente, focou um determinado conhecimento. Então, é melhor você focar um determinado conhecimento, trabalhar bem trabalhado, do que querer trabalhar tudo num texto de forma aligeirada. Porque daqui a pouco ela vai produzir outro texto, daqui a pouco outro texto, porque essa metodologia de trabalho ela vai exigindo diferentes produções, e você vai podendo tratar de outras coisas, né? Então, não tem que ficar apavorado, tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo em todos os textos. Até satura, a criança fica saturado de tanta revisão que tem que fazer. Quando a gente está tratando essa questão do texto, a gente não desconsidera a palavra. Se a gente traz a palavra, como a gente colocou, tanto para a criança que vai estar focando em uma determinada palavra, como para aquela que já vai trabalhar o texto como um todo, e traria as múltiplas palavras, então, a palavra é um conhecimento importante para a criança estar aprendendo. Discutir sobre a palavra, compreender o que é a palavra oral, a palavra escrita, é muito importante. Então, por isso que a gente precisa discutir com as crianças o significado das palavras, suas funções no contexto onde estão inseridas, qual o sentido das diferentes palavras em determinado contexto, para que essas palavras, quando retiradas do texto para serem analisadas, não percam o sentido e significado. Que elas sejam analisadas, carregadas e imbuídas de sentido e significado. Nessa segunda parte, a gente pararia aqui e logo a gente está trazendo uma terceira parte para a gente poder estar analisando e compreendendo o que a gente está querendo dizer com o sentido e significado da palavra. Obrigada.